Oi, pessoal! Hoje a gente vai apresentar um documentário muito legal para vocês sobre o ET Bilu. Este documentário foi gravado logo depois que vários canais de televisão estiveram em Dáquila Pesquisas para fazer vários programas com o ET Bilu. E aí muitas pessoas perguntaram para a gente essa semana qual a origem do ET Bilu, o que vocês poderiam falar mais dele, quem é ele, de onde ele vem, né? Então, para responder, nós estamos apresentando esse documentário, né, de 2010. O que acontece é que muita gente já teve contato com o ET Bilu. As pessoas acham que foi só aquele canal de televisão que filmou e foi só aquele momento. Nós temos milhares mesmo, não são centenas, são milhares de pessoas que já tiveram um contato com o ET Bilu, estando as pessoas de Dáquila presentes ao lado do Urandir, ali, presidente da associação, várias pessoas. Eu mesmo, pessoalmente, quando eu morava na França, tive contatos com o ET Bilu lá, né, num lugar que ninguém sabia onde era, eu fazendo o meu treinamento e tive essa conversação com ele lá. Então, nós vamos apresentar esse documentário que é muito interessante, espero responder as perguntas de todos vocês. É isso aí, pessoal. Temos muitas experiências para contar e nesse documentário, O Mistério Bilu, com certeza vocês vão perceber que diversas pessoas do Brasil inteiro e do mundo colocam aí suas experiências, seus depoimentos, mostrando a veracidade dos fatos. Inclusive crianças, idosos, homens, mulheres, não importa. Todos corroborando a veracidade do ET Bilu e das suas manifestações que tivemos no decorrer dos anos. Muitas informações e conhecimentos foram passados, que deveríamos realizar muitas pesquisas e transmitir os conhecimentos que eles haviam deixado para nós. Eles disseram que iriam voltar no futuro. Com certeza, todos iriam conhecê-lo exatamente como ele é e quem realmente ele é. Então, pessoal, espero que vocês gostem. Bom documentário a todos. Você já ouviu falar no Bilu, o ET brasileiro? Provavelmente já deve ter visto algum vídeo ou reportagem sobre ele e deu boas risadas, pois a mídia tradicional está tratando esse assunto de forma irônica e bem-humorada. Mas nós, do Tempo Zero, resolvemos fazer um vídeo mais investigativo e fomos atrás de pessoas que afirmam ter estabelecido algum tipo de contato com esse ser. Você sabia que são mais de 1000 pessoas? Eu conversei com o Bilu. 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 Eu comecei aqui no Projeto Portal meio que caído de paraquedas, porque eu nunca acreditei em seres extraterrestres, nunca foi um assunto que me interessou. É que eu acho que é muito arraigada essa coisa do filme americano, do ET, Homenzinho Verde, da nave de lata e tal, e era uma história que não me descia muito bem. E achei que no Projeto Portal ia achar um bando de maluco, ia ser uma coisa desse tipo. As experiências que eu tive, as experiências pessoais, é que foram me provando que era realmente verdade aquilo que eu estava presenciando. Eu sempre fui muito cética mesmo. Uma das experiências foi com o Bilu. Tive um contato com o Bilu aqui em Brasília, tive contato com o Bilu também lá no Espírito Santo, num trabalho de campo, e na fazenda eu tive outros contatos posteriores. Foi surpresa para mim a primeira vez que eu estive com ele num trabalho lá no Rio Grande do Sul. O objetivo que me foi falado nesse dia não seria conversar com o Bilu. Nós vimos uma luz, depois ficamos sabendo que é um transporte que o Bilu utiliza também. Ele utiliza de várias maneiras para vir até nós. Eu já tive muitas conversações com o Bilu. A primeira foi na cidade de Caçapava do Sul, um distrito que se chama Minas do Camaquã. O local é grande, muito grande, com muita areia.
Foi em torno de 2 horas essa conversação que eu tive com ele. Percebi que ele estava no local quando eu vi a mais ou menos uns 70 metros de mim uma luz rasteira muito rápida que ia de um lado para o outro. Essa luz era de cor alaranjada, vermelho, puxando para um vermelho, assim, muito bonita, grande. Circulava muito rápido. Caminhei até essa luz. Chegando lá, eu me encontrei com o Bilu. Geralmente a gente vê ele no mato, né? Num trabalho de campo que aconteceu em Minas Camaquã, em que é um lugar totalmente descampado, que é um deserto, que não tem mato nenhum, ele se apresentou em forma de luz. Então ele veio com uma luz muito forte e do nada a gente viu um vultinho pequenininho assim na nossa frente. Então naquele momento eu pensei, caramba, não tem como ser fraude, ou todo o resquício de dúvida que eu ainda tinha sumiu ali naquele momento, porque eu vi ele se apresentando na minha frente. Aí foi eu, minha mãe, a Cleidinho, o Charles, lá em cima do platô, fazer ativação e tal. Aí eu devia estar aqui no projeto uns 40 minutos, no máximo, né? Aí começou a fazer ativação e tal, aí começou a piscar uma luz vermelha no céu, no meio do céu. Nesse momento eu já desarmei completamente. Eu falei, que isso, né? Aí ele pensou, não, calma, isso é só uma sonda que eles mandam pra ver quem tá aqui. Eles vai descaminhar e tal. Eu, beleza, né? Beleza. Eu tava com mais umas 20 pessoas, 30 pessoas, estavam todos andando na trilha, aí o Bilu apareceu, sempre brincalhão, né? Que é o jeito dele e tal, né? Até pra descontrair, porque você imagina que a gente tá no meio do mato, às 3 da manhã, pra ter contato com um extraterrestre. Então você fica meio assim, né? Meio com medo, assim, né? Meio... Você não sabe o que vai acontecer, né? E aí o Bilu, pra já quebrar esse clima, ele é sempre brincalhão, tal, faz um monte de efeito visual pra divertir o pessoal e o pessoal ficar mais tranquilo, né? Nós também. O primeiro contato que eu tive com o Bilu foi um contato com as crianças, tinha umas 30 pessoas mais ou menos, entre de 5 anos, 4 anos, 3 anos até 22 anos. E tinham muitas pessoas, e a gente estava andando numa estrada, e aí de repente a gente ouviu uma voz, Bilu. Tamanho do Bilu. Bilu quer andar no meio do povo. Sim. Mas para isso, as 49 raças decidiram para todos vocês chega do nível 9 de toxinas. Todos estão ouvindo, entendendo, Bilu? Sim. Eu participo já há 12 anos do Projeto Portal. Como eu cuido da parte toda dos arquivos, a gente registra, né, todas as imagens, a gente registra os sons, registra tudo. Eu tive a oportunidade, depois de algum tempo, de conseguir realmente filmar, capturar a imagem de um ser de Pegasus, porque ele deixou bem claro para mim, porque ele deixou, né? Chegou um momento que ele quis se mostrar para a câmera e eu consegui captar a imagem dele com a minha câmera. Sempre eu ia com a filmadora, eu uso uma filmadora normal, uma handcam normal, com o night shot, e a gente conseguia gravar muito bem o som, mas a imagem eu nunca captava. E era uma coisa impressionante porque a olho nu eu via o ser na minha frente, ele estava lá e a filmadora não captava absolutamente nada. Até que chegou o ponto, em uma das vezes que eu conversei com eles, eles viraram e falaram pra mim que eles realmente queriam aparecer, que eles iam se deixar filmar. E eu fiquei na espera, ainda perguntei, né, pra eles, por que vocês querem isso? Aí eles falaram, porque a gente precisa conscientizar as pessoas precisam despertar. E elas vão despertar a partir do momento que elas entrarem em contato com a nossa frequência, que vai ser passada pelo vídeo. Ainda fiquei na espera, tivemos outras oportunidades, mas nunca conseguia captar nada. Eu conversei com o Bilu várias vezes. Acredito que mais de 10 vezes eu já falei com ele. Eu vi assim com listas, eu vi com os olhos brilhando, eu vi ele andando na mata, ele explodia a luz embaixo, flutuava em cima, ele espocava a luz em todos os lados, conversava com a gente na frente, atrás. Ele me chamou e falou, Annelise, aproxime-se. Eu me aproximei dele e fiquei a 2 metros dele e da barriga dele saíam raios de luz. Você tem raio de luz na barriga? Sim, eu também quero fazer isso. Não, humanos não. Mas, Bilu, você é humano? Sim, eu tenho a forma humana. Na verdade, eu sou mais evoluído que vocês.
que eu estou numa dimensão, na terceira dimensão, mas um subnível mais elevado. Né, foi passando o tempo até que ele virou pra mim e perguntou: você tá me vendo? Aí eu falei: olha, eu te vejo a olho nu, mas a câmera não consegue te captar. Aí ele virou pra mim e falou: bom, então eu vou ajudar a filmadora. E foi uma coisa mágica, foi a coisa mais impressionante, que eu comecei a olhar o LCD e ele ficou nítido pra mim. Era um homem, ele estava sentado no chão, com o joelho direito dobrado e com a mão em cima do joelho. E aquilo foi surpreendente, né? Eu olhava e não acreditava. Você está pegando o já? Não tô te vendo aqui não. Acende mais um pouquinho. Ah, tá. O objetivo não foca assim a luz física de vocês, então ele vai transformar a luz nossa vibracional em uma luz física. Ah, vi. Tô te vendo. Eu sabia disso. Caraca, que legal. Mas só a câmera tá vendo, a gente não tá vendo. A gente queria te ver. Você tá agachado, Bilu? Eu? É. Estou muito parecido com vocês. Vocês estão sentados. Pode acender um pouquinho a lanterna pra baixo? Não. Não, porque ele tá numa frequência provavelmente ultravioleta, alguma coisa assim que a câmera pega. A gente não Claro. Bilu, essas ativações que tu fez ali agora, a gente recebe também? Claro. Que bom. A frequência do Bilu somente para a câmera. Vocês não enxergam quase nada. A gente não enxerga quase nada também. Olha, Bilu, eu tô te vendo, você tá com uma mão no chão, outra mão no joelho, não é isso? Exatamente. Tô vendo seus olhos. Eu também tô vendo seus olhos. Bilu, em relação a essa frequência ultravioleta, como é que a gente pode ativar a nossa visão para poder perceber essa tua frequência? Tem a visão periférica. E a gente é nos periféricos vibracionais. Agora, o que me surpreendeu mais ainda é que quando depois eu peguei a câmera e fui olhar, né, eu vi a imagem dele nítida. Algumas pessoas conseguem ver, nem todo mundo vê a mesma coisa. Tem gente que não consegue ver com a clareza que eu vi na hora. E acho assim que ele brincou muito comigo. Ele fez um jogo justamente por causa do racional. Eu consegui ver uma coisa ali, nem sei se a forma dele era aquela mesma, mas o que eu sinto é que é como se fosse um treinamento, que começou agora e que isso vai evoluir até a gente conseguir uma imagem pra gente passar mesmo, que é o que eles querem. Ele tem um controle sobre a energia dele. E quando ele quer se mostrar aos nossos olhos, a frequência que os nossos olhos percebem ou não. Eu estive num determinado momento em que algumas pessoas que foram receber dele diretamente das suas mãos um alimento específico, que é o alimento que nós chamamos, eles também chamam de tabletinho, que é um alimento que tem apenas o necessário para o nosso corpo, não tem nada a mais, ou seja, tem sais minerais, aminoácidos, tudo ali que é necessário para o alimento de um ser que está na terceira dimensão, ou seja, densificado como nós. E eles de frente para o Bilu receberam o tabletinho das mãos do Bilu e me chamou a atenção que esse tabletinho mudava o sabor. O Bilu então falou na hora: pense no sabor que você quer. O alimento então transformava o seu sabor naquele do pensamento da pessoa. Eu achei isso muito interessante. No dia que eu recebi o tabletinho lá na fazenda, ele inicialmente me disse que eu deveria vê-lo e eu não conseguia enxergá-lo. Não só porque estava muito escuro, é que eu tenho dificuldade também de enxergar no escuro. Então ele falou: Aridelso, use a sua visão periférica. E eu então me esforçando bastante, ele acabou por se mostrar mesmo e eu consegui vê-lo por inteiro. Ele flutuou para que eu visse melhor, ficar maior, depois ele voltava ao tamanho normal e a cada momento que ele fazia qualquer movimento, alguma coisa, ele falava: descreve para eles. Quer dizer, existia um grupo de pessoas na trilha que estavam próximos ao local que eu estava com ele. Ele então flutuava e falava: diz que eu estou flutuando. Aí eu falava: olha, o Bilu está flutuando. Aí depois ele voltava ao tamanho normal. Mas antes de receber o tabletinho, ele me pediu que estendesse a mão direita, eu estendi a mão para ele. Ele veio e tocou a mão dele na minha mão várias vezes, falou: estou fazendo ativação. Então me ativou a mão direita e depois é que ele me entregou o tabletinho. Ele falou: coma logo. E esse tabletinho, interessante que a princípio ele tinha um sabor de mel, coco ralado, uma coisa assim. Aí ele virou para mim e falou: qualquer sabor que você pensar, você vai sentir. E realmente foi. Tipo assim, se eu pensava em morango, eu vi gosto de morango e chocolate, eu vi gosto de chocolate, mel de mel. O Bilu, ele tem a cara meio branca, assim, e a mão dele não tem nenhuma ruga.
Tipo assim, ele é muito velho, mas não tem nenhuma ruga, nem tanto guincho que a gente tem. Primeiro a gente tinha que visualizá-lo, tinha que enxergar todos os detalhes do rosto dele para poder ele passar o tabletinho. Aí ele colocou o tabletinho e disse assim, a minha mão é quentinha, uma mão pequenininha assim. Aí ele botou a mão dele em cima da minha e colocou o tabletinho. E fiquei assim cara a cara com ele, uns 20 centímetros de distância. Consegui enxergá-lo, visualizá-lo completamente. Os olhos, o rosto, o cabelo, tudo. Eu pude vê-lo quando ele apareceu uma das vezes assim. Ele veio numa bolha laranja muito grande e como o homem vitruviano, com esse desenho, ele veio com as mãos e as pernas abertas dentro da bolha e nós vimos assim perfeitamente a silhueta dele. Aí ele pousou na nossa frente, assim, desceu dessa bolha na nossa frente e nós vimos a roupa dele esbranquiçada e a testa dele também esbranquiçada. E ele falou que essas são as vestes brancas que está citado na Bíblia. Que um dia, todos nós, conforme a nossa evolução mental, nós vamos conseguir essas vestes brancas. Eu disse uma vez que ele estava com calça jeans, ele falou, não, Bilu não usa calças, Bilu usa vestimenta. Então ele estava com uma vestimenta, como se fosse uma capa escura. Eu falei, Bilu, mas a capa está muito escura, você está muito escuro. Ele falou, mas precisa, mas eu vou mudar de vestimenta. Aí ele mudou imediatamente assim, para uma vestimenta cinza claro. Eu fui, descreve para ele, se eu descrevia, ele está com vestimenta cinza claro. Daí um pouco, eu falei, Bilu, você podia usar aquela vestimenta clara que você tem, que é muito mais bonita? Ele falou, tá bem, Bilu vai usar. Ele colocou uma vestimenta clara, uma faixa dessa, que é o sinal dos vencedores, né? Ou a túnica dos vencedores, não sei. E ficou muito bonito mesmo. Ele falou, agora descreve para eles. Aí eu descrevi, falei, agora tá bonito. Fala que Bilu é bonito. Ele disse, olha, gente, ele está dizendo que Bilu é bonito. Ele falou, não, Bilu é bonito. Eu estava num grupo de pessoas fazendo uma determinada atividade quando a gente entrou e o Bilu estava em cima de uma árvore, não estava atrás da moita, ele estava em cima de uma árvore grande e começou a conversar com a gente. Daqui a pouco, em segundos, ele desceu da árvore, uma coisa que flutuava. E eu me assustei, eu disse, Bilu, o que é isso? Isso é você? Ele disse, sim, sou eu. E assim, quando ele disse, sim, sou eu, ele foi e subiu para cima da árvore de novo. Foi uma coisa muito interessante, totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver do Bilu, não é? Com essas faces diferentes, com essas... Cada vez que ele se apresenta, ele está de um jeito, né? Mas eu consegui ver o Bilu fisicamente, eu já consegui. Dependendo de situações, ele muda a feição, ele muda o rosto, ele muda o olhar que ele tem com a gente. Às vezes ele fala com a gente com muito carinho, como se a gente fosse uma pessoa assim muito querida para ele. Outras vezes ele consegue ser mais duro, mas ele tem uma característica muito grande, ele é muito alegre. Ele deu uma aula de astronomia, falou assim de coisas que a nossa ciência ainda está estudando, e ele demonstrou ter um conhecimento muito profundo do universo e das leis universais. O que eu mais achei interessante foi que um grupo de franceses que não falavam porra nenhuma em português, eles fizeram uma pergunta para o Bilu e ele respondeu em francês também. Eu quero, com certeza, desenvolver e ser poliglota, que nem ele. E a gente começou a conversar, né? Uma pessoa começava a dialogar, ele respondia. E aí ele falou muito sobre alimentação, como é que seria uma alimentação adequada e mais natural pra gente, né? Falou sobre algumas coisas que iam acontecer mais pra frente, nesse ano, e que estão acontecendo mesmo. E aí ele fez os efeitos de luzes, e brincava, e aparecia pra câmera, e se mudava de um lado pro outro, assim. Bilu, pode dar um flashzinho pra te informar melhor? Mais um pra localizar bem. Por isso vocês precisam cuidar bem do corpo, cuidar bem da mente, cuidar bem do coração, cuidar bem do estado de espírito de vocês. Nós estamos orientando vocês estão indo muito bem. E aí a gente começou a cantar músicas pra alegrar mesmo, entrar na sintonia, porque os menininhos às vezes sentem um pouquinho de medo e tudo, mas aí a gente cantou Bilu, 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 Teteia,
É aquelas músicas mais infantis mesmo. E aí a gente viu vários flashes, assim, azuis, amarelos, pratos. A gente viu uns flashes pela mata, por toda a mata. Assim. Só quem vem mesmo, vê e passa, sabe como que é, sabe? Não adianta você ver numa filmagem ou ouvir a voz, você tem que passar pela energia, passar pela presença pra você sentir o que é mesmo. Que foi uma sensação muito boa, foi muito interessante, muito importante para mim. E uma das primeiras tecnologias que ele me mostrou foi a que ele ficou grande, ele ficou com uns 2 metros de altura. Normalmente o Bilu tem 1,40 m de altura. E nesse dia ele aumentou, ele cresceu, ele ficou enorme. Ele ficou com uns 2 metros de altura e foi muito interessante também, porque ele passou da linha do horizonte. Como ele ficou muito alto, ele passou. E o céu estava claro. Então, nesse dia, eu pude ver os braços dele esticados, assim, o corpo dele esticou. Foi muito legal de ver ele assim. E foi assim, ó, questão de segundo. Ele esticou, ficou assim uns 5 segundos e aí ele diminuiu de novo, voltou a 1,40 m. Então, foi muito legal. Eu pedi para ele fazer isso mais uma vez, ele fez mais uma vez. E durante o contato, a sensação que eu tinha era muito boa. Porque naquele dia, estava muito frio. Então, durante o contato com ele, eu me sentia muito bem e o frio passou, aquela sensação de frio tinha passado. Depois que eu saí do contato, que eu já tinha conversado 2 horas com ele, aquela sensação de frio, assim, do ambiente começou a voltar, assim. Isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção também. Até ele falou que ia ficar pesadão enquanto a gente estava conversando. Daí, a hora que ele falou isso, ele iria se densificar, né? Que até então ele estava num corpo mais, acho que, energia. E nisso começou a fazer um barulho como se alguma coisa tivesse caído mesmo. E veio uns passos fortes e a gente pensou, vixe, caiu, tropeçou. O meu encontro com ele foi realmente diferente. Ele me chamou pelo nome e me pediu que eu levasse as crianças comigo. E ele tocou na mão de cada uma das crianças, além de tocar na minha mão. E depois ele disse, olha, todos nós somos iguais. Ele comparou a mão dele aqui do meu lado e disse, João, nós não somos iguais? Sim, nós somos sim, Bilu. Então, eu quero falar com todos vocês, todos. Eu fiquei muito impressionado, ainda mais com o Bilu, pela transformação dele no físico. Porque ele disse para mim, João, você já está dispensado. Eu disse, já posso ir, Bilu? Ele disse, sim. Falei, Bilu, então toque aqui, Bilu. E nós tocamos nas mãos 5 vezes, nós batemos na despedida. E ele com aquela energia muito fluida, e ele dava risada com uma alegria que eu não tenho como dizer. É um ser de luz, um ser de energia, mas também se transformou num ser humano como eu. O contato que mais me marcou foi o contato que nós tivemos, onde ele chamou as crianças e nós ficamos aguardando e ele fez flashes luminosos, flutuou e apareceu fisicamente onde as crianças tocaram nele e ele tocou nessas crianças. Ele foi e energizou a mão de todo mundo que estava lá, bateu na mão de todo mundo. Aí ele ficou de um lado pro outro. Falou, Pilu pesadão, Pilu. Quando eu vi ele crescendo, ficou mais alto ainda. Mas ele era baixo. Eu podia crescer e diminuir. Ele flutuou, ele estava com o pé no chão. Aí ele flutuou de propósito. Eu nunca vi ninguém flutuando ainda. A gente estava olhando para baixo, aí vi quando o pé dele saiu do chão. Ele tem a voz de humano, a conversa é como se eu estivesse conversando aqui com você. Eles têm uma facilidade de se deslocar de um lugar para o outro, às vezes fazendo barulho, às vezes sem fazer barulho. Realmente é como se você estivesse sentado na porta da sua casa conversando com um amigo, uma pessoa que você está conhecendo. Você começa a estabelecer uma relação mesmo, é como se você estivesse conhecendo uma pessoa. Como acho que energeticamente o grupo estava oscilando, ele foi ajustando para que ele conseguisse se aproximar de nós. Ele foi se aproximando e algumas pessoas ainda não conseguiam ver, ele perguntava. Ele pediu pra gente não se assustar, porque faria barulho, a gente sentiu os passos dele se aproximando, fazendo barulho, quebrando na mata, e ele chegou a uns 2 metros de nós. E eu estava vendo o Bilu nitidamente. Algumas pessoas não viam. E interessante porque ele mudou de cor na nossa frente. Ele mudou de cor para que algumas pessoas
conseguissem vê-lo. Todos nós nos preparamos para falar, para conseguir essa aproximação. É uma questão de se preparar mesmo. Então acontece de em algum grupo uma pessoa consegue vê-lo e outras não. Ou uns veem mais, outros menos. Aí é uma questão de desenvolvimento de habilidades mesmo, de treinamento para você conseguir chegar, se aproximar do Bilu e até conseguir vê-lo. Mais pra cima. Agora, mais ou menos, já achei aí. Tá. Mas eu não tô te vendo. Dá uma mexida aí. Agora pegou. Eu acho. Tá. Pegou, peraí. Dá um sorriso aí. Como é que os caras vão acreditar que tu é um extraterrestre? Não precisa. Só pra nós. Tá. Durante o contato ainda, eu fiquei tal em comunicação com um grande grupo, por um rádio. Então, começou a faltar pilha no meu rádio. Aí eu comentei, Bilu, faltou pilha no meu rádio, eu faço o quê? Eu volto ao grande grupo, a gente continua assim? Ali falou que não, que o Bilu buscaria pilhas para mim e iria até um armazém mais próximo e buscaria as pilhas para mim. E foi muito interessante também, porque em nenhum momento ele saiu de perto de mim. Ele estava em torno de 3 metros e em nenhum momento ele se afastou. Ele ficou pertinho de mim e dentro de alguns segundos ele já conta comigo. Larissa, eu já estou com as pilhas e quero te entregar. E, puxa, eu achei muito interessante isso, porque ele foi muito rápido e não saiu de perto de mim. Aí então, quando ele foi me entregar as pilhas, ele veio caminhando assim pertinho de mim, ficou bem pertinho e me entregou as pilhas. Eu peguei as pilhas, troquei, coloquei no rádio e aí continuei falando com o pessoal e passando informações para eles. Foi sensacional quando ele desapareceu. Ele simplesmente disse que o contato ia acabar e a luz desapareceu no meio do chão. Foi como se uma lâmpada estourasse no chão e então ele sumiu. No meio de um portal, aparentemente, que se abriu no chão e o levou. Nós estávamos fazendo uma atividade, conversando e tudo, quando ele apareceu perto da gente, uma luzinha, né, que é o reator que ele usa. E essa luz é a forma de fazer várias coisas, não só de chamar a atenção, como também ativar a gente, né? Show! Pegou legal, Bilu. Essa luz que você joga ativa a gente pra alguma coisa? Não, pra televisão. Bilu, você produz essa luz com tecnologia ou é o seu campo eletromagnético? Campo eletromagnético eu uso placa. Ele é fantástico, o que eu posso dizer, assim, depois que ele apareceu em algumas emissoras de televisão e tornou-se famoso e bastante polêmico, mas o que eu posso dizer é que depois que a gente tem uma experiência de conversar, chegar perto do Bilu, não deixa dúvida. O ponto máximo da experiência que eu tive com ele foi quando eu e 2 irmãs fomos até um local lá no projeto e já se passava em torno de 1h40 de contato, conversação com ele. Ele falou que me tocaria. Naquele momento, só a mim e as minhas irmãs num segundo momento. Ele pediu para eu estender a mão e me aproximando passo a passo. Eu dei 2 passos, ele disse mais um, aí deu o 3º passo. De repente ele, de uma forma muito rápida, ele baixinho, com 1,40 m, ele falou: verá Bilu como nunca viu antes. De repente ele levitou para cima e na minha direção de uma forma muito rápida e tocou na minha mão direita, passando o dedo dessa forma aqui. Levei um susto, confesso, mas o que eu posso dizer, assim, segundo as informações que nós temos dele, é um contato, com o toque é um contato de 5º grau, onde ativa a percepção extrasensorial. Mas o que mais me marcou, né,
Foi a primeira vez que eu consegui chegar bem perto dele. Éramos em torno de 11 pessoas num contato, num ponto chamado Milharal. A gente estava sentado no chão, né, na estradinha de terra, e tinha uma grama alta assim, né, ao lado, e o Bilu estava ali, a uns 3 metros de distância da gente. Aí teve uma hora que eu falei: Bilu, eu posso chegar perto de você? Ele falou: pode vir. Aí eu levantei, fui caminhando. Ele falou: sente-se aqui ao meu lado. Eu me sentei a 1 palmo dele, fiquei sentado do lado dele. Eu sentado, eu tenho 1,87 m de altura. Eu sentado, ele ficava um pouquinho mais baixo do que eu, assim. Então eu diria que ele tem o quê? 1,40 m, né? 1,30 m, por aí, né? E fiquei olhando para ele, fiquei fascinado, assim, falando baixinho. E aí, Bilu e tal, perguntando algumas coisas, ele respondendo, assim. Eu achei aquilo impressionante. Eu do lado, um ser extraterrestre, baixinho, né? Um homenzinho, troncudão, ele é bem troncudão, assim, tem um bração, ele é bem forte. E tava com esse macacão meio azulado, assim, parece um neon aceso, assim, meio uma luz bem estranha, bem diferente, uma luz meio opaca, assim, e ele meio branquinho, né, e super interessante, com o reatorzinho na mão dele. Eu pedi até: o Bilu, toca na minha mão, deixa eu pegar na sua mão, assim, me ativa aqui, faz uma ativação aqui. Aí ele falou que não podia, porque ele tinha que largar o reator dele para fazer isso em mim. E ele não podia largar naquele momento o reator, porque ele falou que a malha eletromagnética do planeta naquela hora estava extremamente instável. E se ele largasse esse reatorzinho, que é o aparelhinho, a tecnologia que ele usa para voltar, não é? Como tipo uma máquina de teletransporte, se ele largasse, alguém ia ter que vir buscar ele, porque nessa oscilação do campo eletromagnético da Terra, isso aí tem algum efeito na tecnologia deles que impede certas coisas, entendeu? Então se ele largasse o reatorzinho para me ativar, né, para tocar na minha mão e tal, ia ficar complicado para ele. Eu achei aquilo muito interessante. Perguntei assim um porquê e tal, mas ele disse que naquele momento ainda não dava para explicar e tinha que fechar o contato com as outras pessoas, a conversa com as outras pessoas, porque estava muito instável a malha eletromagnética e ele tinha que voltar. Eu achei extremamente interessante. Ele mostrou bem assim que eles dependem também de uma tecnologia, né? Muita gente fica no misticismo e tal, e a coisa é bem tecnológica. Isso aí me marcou muito. O teletransporte é uma coisa muito louca, porque quando eles chegam, você vê uma luz dourada chegando assim, ó, caindo no mato. Daí tem gente que fala: é lanterna vindo assim, só que o diferente é a lanterna, você vê a luz. Poderia até ser uma lanterna se fosse só uma luz, mas é uma chama dourada que chega, não é simplesmente uma luz nem um laser. É como se fosse uma chama que acende e chega no ponto. Não teria como segurar uma chama daquele tamanho dourado e cair no ponto. E quando ele some, vai sumindo partes, que isso aí eu já vi. Ele acende a chama e vai sumindo partes. Queimado plasma o quê? Plasma, tudo tem plasma. Como assim tudo tem plasma? É se você pegar uma coisa, assim, a matéria e plasma, interessante, né, e tal. Aí foi vendo os grupos pro meio do mato, deitando assim, né, no chão. Aí, gente, que povo doido, né? Aí chegava assim, colocou uma pedrinha assim. Aí, quando eu vi, vindo aquela bola de fogo branco assim, passou. Isso tem filmado lá em casa, né? Deitado assim, queimando a bunda da gente. Muito legal. É legal demais. Isso, vai chegar aí. Olha lá. Tá vendo? Olha só. E aí, vai vir até vocês. Tá? Puxa.
Ele autorizou eu chegar perto dele. Nós ficamos assim a 1 metro de distância, super perto. Aí eu consegui ver mais detalhes do corpo dele, dos braços dele, das pernas dele, da parte do corpo toda. Aí então nós, o grupo, pedimos para ele acender uma luz, ele pudesse acender uma luz para a gente poder ver melhor ele. E foi muito incrível, porque ele acendeu uma luz, essa luz dele estava dentro do peito dele, essa luz. E a gente conseguiu ver essa luz dentro do peito dele, essa luz transpassava o corpo dele, era uma luz vermelha, alaranjada, a mesma luz que eu vi na conversação que eu tive com ele em Minas do Camaquã. Agora que nós estávamos parados ali no platôzinho, eu vi no fundo, oposto aqui onde a gente está, uma luz vermelha. Isso tem a ver com você? É essa mesma luz que apareceu lá em Minas do Camaquã? Essa luz significa o quê? Ah, ok. Você estava observando, então. Uma amiga nossa começou a falar, olha, meu nome é tal, eu sou não sei o que, você me conhece? Aí o Bilu, lógico que eu te conheço, não sei o que e tal, ficou brincando. Aí eu virei pro Bilu e falei, e eu, Bilu, você me conhece? E ele, Piquitita. E pequena, assim, é um dos apelidos que eu tenho, dos amigos, tudo. Eu fiquei muito legal ele falando essas coisas. Falou meu nome, Auriluce. E foi uma coisa muito importante eu ouvir meu nome, porque, primeiro, que eu não sabia que ele sabia meu nome. E meu nome é um nome muito difícil, muito diferente. Aí eu, sim, Bilu, sou eu. Ele, Bilu sabe. Então, Bilu sabe até meu nome, eu não conhecia. Cada vez que eu ouvia ele falando meu nome no meu inconsciente, eu percebia um sentimento de paz, de harmonia, sabe? A frequência gerou uma frequência muito gostosa dentro de mim, como se fosse assim uma coisa de estado de graça. Ele falou uma coisa particular minha, né, que só eu e ele sabíamos naquele momento, porque ninguém na fazenda sabia. Como ele mesmo disse, Bilu sabe tudo, né? E Bilu é muito mais do que essa frequência de criança. A gente olha, pensa que ele é uma criança, mas ele é um sábio, Bilu é um sábio. Além de ter várias habilidades de bilocação, teletransporte, manipulação de energia, de telepatia, ele conhece todos nós. Bilu não morre mais, porque ele já transmutou, né? Ele já conseguiu ir para outra dimensão, evoluir. E quando ele falou busca em conhecimento, eu acho que ele estava querendo falar tipo de busca em evolução, porque conforme você conhece, você tem mais perguntas. Conforme você busca mais respostas, você consegue ir evoluindo. Na hora, o local ele é, sei lá, ele é meio que movido por uma energia. Você sente uma energia diferente, sabe? Você sente o negócio. Passou muita coisa boa, energeticamente falando. Você sente uma vibração muito legal, uma coisa inexplicável. Só vivenciando, quem presencia isso aqui, pode dizer o que é conversar com o ser, o que é ver essa interação dos seres. É muito legal. Primeiro você tem que querer pra ver. Porque sem querer, sem fazer nada, sem correr atrás, você não vai conseguir ver nada. Você vai achar que é uma pessoa atrás da moita e é isso aí. Você tem que abrir a mente, abrir a consciência, cuidar de você e procurar mesmo saber. Nossa, será que isso é verdade? Será que tudo que a televisão passa é verdade? Nem tudo que a televisão passa é verdade. Tem muita coisa, tem muito conhecimento que não passa só na televisão, que não passa só na internet, que a gente tem que correr atrás. Tem que buscar conhecimento mesmo, como o Bruno Cláudio fala, buscar o conhecimento. A gente pensa que, legal, tô na escola, vou trabalhar, vou ter filho, depois eu morro e é isso aí. Mas não é isso, tem muito mais coisa além do seu próprio quarto, do seu próprio mundo. Eu acho que vocês deviam tentar descobrir um pouco mais. Bom, conheci ele praticamente desde a minha infância, desde o meu nascimento. Só que na realidade eu só vim ter consciência de quem era o Bilu mesmo quando eu fiz 14 anos. Aí sim eu tive total certeza que o Bilu era um ser que não fazia parte do nosso mundo. Mas até então, me acompanhou na minha infância, em várias partes da escola, e algumas dificuldades que nós tivemos assim, em relação à família. Mas eu achava que era apenas um garoto comum ali da região, que ele se identificava como tal. Mas essa ciência nele só aos 14 anos eu tive certeza que ele era um cara diferente. Ele escolheu esse nome por vários motivos. Um, por causa da frequência, né? A frequência do nome, que esse nome é um nome que gera nas pessoas uma tranquilidade, um divertimento, que é o que Bilu
está querendo no momento passar. Também na frequência sonora desse nome, tá? Gera uma vibração que é necessário, que ajuda nos contatos. Então, assim, Bilu é um nome estratégico. Na verdade, ele tem a vibração de criança, então ele trabalha com essa alegria de criança e nos transmite durante o contato, durante a conversação, ele nos transmite essa alegria, essa tranquilidade, a gente fica à vontade, então não existe medo, não existe nada que bloqueie. Então, na verdade, assim, é como se nós estivéssemos mesmo diante de uma criança, bem à vontade, ele nos deixa à vontade. Além disso, ele é muito engraçado. A gente ficou lá uns 45 minutos, conversando, falando, brincando, quando de repente surge uma caminhonete que estava vindo de um lugar mais distante, que tiveram contato, uma luz brilhante na frente da caminhonete, parecia uma estrela pequenininha andando, e a caminhonete vinha logo atrás, né? A caminhonete parava, o pessoal descia, conversava com aquela luz, depois ela sumia e a caminhonete continuava, né? Quando ela sumiu lá, a gente falou, olha, tá tendo alguma coisa diferente lá. De repente, no meio do mato, surgiu uma voz falando assim, Bilu, 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 Bilu. Desse jeito, né? Aí eu lembrei na hora desse Bilu, falei, Bilu, Bilu, aproxima. E ela falou assim, Bilu vai aproximar sim, Bilu vai aproximar sim. Queria muito ver esse Bilu, né? E aí ele parava um pouquinho, agachava, né? Ele ficava com um tipo de mato na mão, né? E depois aproximava. Aí eu falei assim, aproxima mais, Bilu, não tô te vendo ainda. Era um descampado, né? Tava bem descampado mesmo. E dava para ver nitidamente essa pessoa andando e aproximando, andando, agachava e aproximava. Aí eu falei, aproxima mais, Bilu. Aí ele ficou assim cerca de uns 6 metros de nós, né? Dava para ver nitidamente que era uma pessoa, né, pequena, baixa, né, e que ora a imagem dessa pessoa distorcia, ora a imagem dessa pessoa ficava nítida. É um ser de Pegasus, é um extraterrestre, é um ser humano que gerou uma frequência em um grau assim, bastante elevado, que superou as dificuldades nossas, assim, no caso de degeneração celular, de caso de doenças, morte, né? Então a tecnologia, a alimentação deles, a elevação vibracional possibilitou a superação dessa condição humana nossa. Eles eram humanos como nós, eles tiveram a condição humana como nós. Só que essa tecnologia, o conhecimento, vamos dizer, essa manipulação, não só dos alimentos, mas também da energia, e vinculada à tecnologia de descoberta que eles fizeram com que eles não morressem, com que eles tivessem um prolongamento de vida praticamente eterno, né, até agora. Ele pode interagir com dimensões paralelas à nossa. Ele é formado de 80% energia e apenas 20% de matéria. Então ele controla a matéria do próprio corpo. Ele pode aumentar de tamanho, como eu já vi, passar de 1,70 m para 3 metros de altura em questões de segundos, aparecer e desaparecer e mudar completamente sua vestimenta. E, além disso, ele modifica essa estrutura física que nós conhecemos, né? Então ele aparece de vários jeitos, com as vestimentas, como ele fala, e ele também aparece, às vezes, translúcido, como se fosse transparente o rosto dele, emitindo luzes, inclusive, do corpo. Já o Bilu e todos os seres, assim, eles já desenvolveram a mente deles, o campo vibratório, que eles conseguem isso, interagir com a matéria a todo momento. Então nós estamos ainda engateando, né, perante o conhecimento e o desenvolvimento deles. Ele já passou pela terceira dimensão, ele já foi um humano, assim, ele já teve corpo já que morre e tal. Hoje o Bilu não morre, ele é eterno, ou seja, ele possui um corpo de energia, um corpo imortal. Ele é um ser transmutado. Nós sabemos que a matéria é energia condensada, a matéria dele seria uma energia mais acelerada, né, as partículas mais aceleradas, então ele pode modificar essa estrutura só com a força da vontade dele. Ele comanda essa estrutura, então ele muda de a cor dos olhos, ele pode modificar a cor do pelo, dos cabelos, ele pode modificar até a estrutura física dele se ele quiser, né? Mas ele geralmente aparece com as características originais da raça dele. Ele é um extraterrestre, mas ele tem a aparência humana, porque ele nos diz que nós somos descendentes deles. Então, nós temos uma aparência semelhante. Como ele domina a forma da terceira dimensão,
Então ele pode mudar levemente a aparência dele. Então, ele pode ficar maior, menor, mais escuro, mais claro, ele pode mudar a cor, o formato do corpo dele. E ele é um humano muito sábio. Ele é muito mais sábio do que toda a humanidade terrestre junta. Então a sabedoria dele é tremenda, assim como o amor, o carinho que ele tem conosco. Eu falei assim, Bilu, é engraçado, você dá 6 metros de distância da gente, mas eu não consigo te ver direito. Por quê? Ele falou assim, porque vocês ainda estão fora da frequência, né? Seus olhos não conseguem captar a luz que o meu corpo emite. Então, por isso, você não vai conseguir me ver nitidamente. Essa interação entre nós, os seres, ou entre a humanidade e os seres, ele se dá na situação, na condição da terceira dimensão. É verbal. Só que para que possamos enxergá-los, claro que nós temos que ter um trabalho assim, de elevar a nossa vibração, treinar a nossa percepção, visão periférica. Isso facilita a visualização e estabelecer uma comunicação verbal com eles. Esse é o trato. Então o Bilu pode escolher aparecer diante das câmeras ou não. Por quê? Porque ele manipula essa realidade da terceira dimensão nossa com muita facilidade. Tá? Então ele pode teletransportar, ficar diferente, ficar invisível, ficar comprido, ficar pequenininho, né? E essa situação de perceber o Bilu grande e o Bilu pequeno, eu pude testemunhar com meus olhos, cara a cara, né? Observando aquilo. E foi uma coisa muito impressionante também perceber o Bilu ficar alto, ficar pequeno, ver o Bilu crescer, ficar desse tamanhozinho, sabe, na minha frente, porque, primeiro, ele deu um testemunho, para mim, pelo menos, que estava ali vivenciando aquela realidade, de o que a gente pode alcançar se a gente buscar o conhecimento, né? Buscar o conhecimento, entender, interagir com a própria energia, interagir com as frequências e compreender as frequências. A voz do Bilu, que é uma frequência de criança, mas isso tudo ajuda e contribui para que a gente desmistifique a figura do extraterrestre, que a gente se sinta mais à vontade, se sinta mais tranquilo quando ele aparece, sem medos e sem restrições ou qualquer outro preconceito que nós temos. Eu acho que essa questão da imagem do Bilu seja uma estratégia dele de estar aparecendo aos poucos, né, para não chocar a população. Eles querem salvar cada vida preciosa, tá? E existe uma troca. A nossa evolução aqui de salvar vidas através das informações e das orientações é uma troca em relação à evolução deles. Se nós conseguirmos um bom resultado aqui, eles também conseguem um ótimo resultado lá em cima. Eu acho que, na verdade, o Bilu está nos preparando para realmente aparecer como ele realmente é.